Olá, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo Salstrage, eu sou da Unirio, tá? De vez em quando eu venho aqui na Santa Úrsula para falar um pouco para vocês, sempre a convite do Hudson, grande amigo, né? E o convite de hoje foi para falar sobre o texto sobre a transitoriedade do Freud. Um texto que está no top 3 de todos os psicanalistas. É um texto muito bonito, as pessoas gostam demais dele. É um texto muito curto, né? E talvez um pouco menos comentado do que deveria, né? E a proposta dessa minha palestra vai ser tentar traçar um elo entre a questão da transitoriedade, o conceito de pulsão de morte, tá? E alguma coisa que se chama, o termo é horrível, tá? Final de análise. É horrível porque não existe final de análise, mas a gente pode, ao invés de final de análise, falar de elaboração na clínica, tá? Então, a proposta é trabalhar a questão da transitoriedade aliada ao conceito de pulsão de morte, sempre por um viés um pouco clínico, tá? No sentido de que esse elo entre transitoriedade e pulsão de morte pode, de certa maneira, apontar para uma elaboração em análise. Tá certo? Esse texto sobre a transitoriedade é um texto de meados da década de 1910 e é um texto que começa com uma cena na qual Freud estava com um amigo, né, e com um jovem poeta, porém já de muito sucesso. E eles estavam caminhando lá pelos campos da Áustria e a paisagem estava bonita, era primavera, né? E a primavera na Europa é uma coisa realmente muito bonita. E eles estão os três comentando, nossa, como a paisagem está bonita, e esse poeta, certo momento, lamenta, né? E fala, é uma pena que não fique assim o ano inteiro. É uma pena que a gente tenha um inverno e que o inverno faça com que essa paisagem fique horrível. Ao que Freud argumenta, dizendo que essa paisagem só é tão bonita na primavera porque houve inverno. Imagina se a gente vive numa primavera 365 dias no ano. A primavera não seria bonita. Ou seja, é pelo fato de haver inverno, de todas as árvores ficarem sem folha, de tudo estar coberto com neve, que a primavera na Europa é tão bonita, porque é o momento em que a gente vê tudo florescer e realmente tudo ficar bonito. Ao que ele conclui que a beleza não está na primavera em si. A beleza está na transitoriedade das coisas. É justamente porque as coisas são transitórias porque que elas são belas. É muito famosa também a nota de rodapé do Freud no texto do Onde Está a Civilização, na qual ele discutindo se é possível a gente ser feliz, se existe algum infeliz, se há felicidade. Ele conclui, não deve haver nada mais triste do que a sequência de 3 dias felizes.
Se a gente vivesse numa eterna felicidade, a gente não saberia o que é ser feliz. Da mesma forma que se a gente vivesse numa eterna primavera, a gente não conseguiria contemplar a beleza da primavera. E o que isso tem a ver com a clínica psicanalítica? Tudo, porque justamente o neurótico é aquele ser que não consegue vislumbrar a beleza da transitoriedade das coisas e quer viver numa eterna primavera, numa eterna felicidade, e passa a vida inteira correndo atrás de alguma coisa que ele nunca vai conseguir. Então, isso tem a ver com a elaboração na clínica, porque eu acredito que faz parte, tá, de uma certa elaboração da nossa neurose, a gente deixar as coisas irem, a gente deixar as coisas virem e admirar a beleza do ir e vir das coisas. A essa cena do Freud, né, com o poeta amigo dele, eu queria contar outras 3 cenas muito parecidas. Uma primeira cena se passou entre eu e a minha mãe. Eu adoro explicar psicanálise para minha mãe faz análise, adora conversar comigo sobre isso. E teve um dia que estava eu e ela andando no calçadão de Copacabana, né? Era tipo assim, umas 10h30, 11 horas, estava muito sol, muito calor, né? A gente suando, e aí quando a gente chega em frente ao posto 2, tem tipo assim, 100 metros de coqueiro, né? Fazendo sombra. Então, quando a gente chega na sombra, a minha mãe fala, poxa, podia ser o caminho todo de sombra. Eu falei, não, a beleza está na transitoriedade das coisas. E aí contei para minha mãe desse texto sobre a transitoriedade do Freud, ela ficou apaixonada por esse texto, fala que vive querendo conversar com o analista dela sobre a transitoriedade, né? E fato é, né, que assim como um sol contínuo estava insuportável, uma sombra contínua também seria insuportável. E a gente pode dizer que a gente até então tinha vivido 3 momentos naquela caminhada. Uma caminhada de calor intenso, uma caminhada embaixo da sombra e um momento fugaz no qual a gente sai do sol e entra na sombra. E de todos esses 3 momentos, aquele que foi mais prazeroso foi, sem dúvida, o momento da transição. O momento super fugaz da transição. O neurótico é aquele que não consegue enxergar nada disso. Uma outra cena é uma cena de um filme de um cineasta que eu gosto muito, que se chama Rafael Gomes. Ele todo mundo conhece porque ele é o cineasta do Tapa na Pantera. Tá? O Tapa na Pantera, um curta que está no YouTube, que as pessoas nem sabem que aquilo é um curta, que aquilo é uma obra de ficção, né? E pensam que é uma coisa real, o tamanho, a competência dele na direção, o tamanho, a competência da Maria Alice Vergueiro de fazer a cena, né? E ele fez alguns filmes que eu gosto muito, mas um deles em especial se chama 45 Dias Sem Você, e essa é a segunda cena que eu queria trazer. Tá? 45 Dias Sem Você conta a história de um cara, que é o protagonista do filme, que conheceu um outro rapaz do nada, os dois se apaixonaram perdidamente, e a relação durou apenas 45 dias, com ele abandonado
pelo namorado, sofrendo. E, diante de tanto sofrimento, ele decidiu viajar por 45 dias para fazer o trabalho de luto. Ele passou 15 dias na Inglaterra, na casa de um amigo, 15 dias no Porto, na casa de um amigo, e 15 dias em Buenos Aires, na casa de um amigo. E o filme conta, né, esses 45 dias que ele passa viajando, e sem dúvida nenhuma, o momento mais bonito do filme é quando ele está no Porto, com esse amigo, e ele falando do ex-namorado, e o ex-amigo tentando fazer alguma forma de consolo para ele. E aí, lá pelas tantas, eles estão olhando o Oceano Atlântico, e o amigo dele fala assim: a saudade é um sentimento que começou a existir em Portugal. Não havia saudade em lugar nenhum do mundo antes dela existir em Portugal. Também aqueles malucos ficavam se jogando no mar para fazer umas viagens completamente loucas. Quem ficava tinha que inventar um sentimento, né? E aí fez-se a saudade. Em outro momento, ele falando do fim do namoro, ele foi o grande amor da minha vida, ele foi o grande amor da minha vida. Aí o amigo dele sabiamente comenta: o grande amor da minha vida foi a soma de todos os grandes amores e maiores amores da minha vida. É exatamente... Isso também tem a ver com a transitoriedade. Claro que relacionamentos são belos, relacionamentos são para serem vividos, tá? São para serem adorados, tá? Mas, de repente, o fim talvez não seja uma coisa a ser tão evitada quanto o neurótico pretende. Justamente porque depois do grande amor da sua vida, vem um outro grande amor da sua vida. E depois desse segundo grande amor da sua vida, vem um terceiro, vem um quarto, vem um quinto, vem um sexto. Né? E todo mundo com mais de 30, 40 anos sabe muito bem disso. Essa é a segunda cena. A terceira cena é uma cena que eu gosto muito. Quem está acostumado a acompanhar as minhas aulas já me viu comentar sobre essa cena algumas vezes. É uma cena narrada pelo Baudelaire. Não é nem um conto, é tipo um parágrafo, né, que se chama A Perda da Auréola. Tá? O Baudelaire, como vocês sabem, ele é um escritor que, ao contrário de meios do século XIX, com a Europa toda se modernizando, e ao contrário dos outros escritores, dos outros poetas que odiavam a cidade grande, porque a cidade grande acabava com a beleza do campo, com o romantismo do campo, o Baudelaire simplesmente amava a Paris moderna e escreveu poemas e textos maravilhosos sobre a Paris moderna. E A Perda da Auréola é um desses textos e conta a história de um poeta lírico andando pelos grandes boulevards de Paris, em meio a carruagens, pessoas correndo e toda essa confusão. De repente, esse poeta vê uma lama no chão e ele vai pular a lama. Só que no que ele pula a lama, a auréola dele cai da cabeça, né? E fica na lama. E aí ele hesita por um segundo assim: se eu volto para pegar a minha auréola, eu vou ser atropelado por uma carruagem. E aí ele deixou a auréola para trás e foi para o bordel. Né? Moral da história: quem tem a auréola na cabeça não vai para o bordel. Ele foi para o bordel e lá no bordel, quando
Ele estava com uma prostituta e a prostituta falou para ele assim: poxa, mas você não quer ir na delegacia fazer um BO da perda da sua auréola? Aí ele falou assim: não, deixa que um poetinha idiota pegue ela e coloque na cabeça. Ou seja, contra todos aqueles enlutados pelo fim da vida romântica dos campos, enlutados pela perda do grande amor das grandes amadas, né? A gente vê um poeta que, no susto, deixou tudo aquilo de lado e foi amar uma prostituta. O poema acaba, a prosa acaba aí, mas ele é óbvio que não ficou com essa prostituta, depois ficou com outra, ficou com outra, ficou com outra, ficou com outra, né? Vivendo grandes amores transitórios. Tá? E são 3 cenas que, portanto, fazem uma ligação interessante com o texto que o Freud traça, né? Porque o Freud ele não conseguiu convencer o poeta amigo dele, né? E ele acabou classificando o poeta amigo dele como um pessimista. E o texto termina com o Freud falando sobre as obras de arte, até então indestrutíveis, até então super valiosas, que foram simplesmente varridas por uma grande guerra de toda a Europa. E, inclusive, ele fala que 3 anos depois, aquela paisagem não mais ia existir, porque ia ser uma paisagem destruída pela guerra. E ele termina o texto falando: mas a gente pode construir outras coisas. É um texto clínico, tá? É um texto que comenta, se a gente souber metaforizar ele, situações que a gente vive cotidianamente na nossa análise, situações que a gente assiste os nossos analisandos vivendo, tá? E situações que vêm, de certa maneira, a positivar o tema da morte em psicanálise. Tá? O texto da transitoriedade tem 2 parágrafos longos sobre a questão do luto, né? O luto como sendo um trabalho que a gente faz para finalmente conseguir esquecer alguém que a gente amou e partir para outra. Tá? Durante esse trabalho de luto, que é um trabalho muito doloroso, mas que a gente pode acrescentar também relativamente gostoso, tá? Porque faz com que a gente revivencie tudo que a gente viveu com o objeto, com o trabalho que a gente perdeu, com qualquer coisa que a gente perdeu, para aos poucos ir se desligando desse objeto de amor, desse bem pessoal, desse trabalho que a gente viveu. E os trabalhos de luto são tão bem feitos que quando a gente encontra um ex na rua, a gente fala assim: caramba, e morre de vergonha, tá? De um dia não só ter se apaixonado por aquela pessoa, como por ter sofrido, né? Por aquela pessoa. A gente está com ódio, né? Os Beatles têm uma música chamada For No One, que é uma música que está no Revolver, e conta a história de um cara que terminou um namoro e
Ele está sofrendo por ela, mas aí a música fala assim: ela está se maquiando toda bonita para ir para a lua, ela já está com outro, você fica chorando e no rosto dela a gente não vê nada, nenhuma lágrima chorada por ninguém. Né? E lá pelas tantas a gente vai perceber que esse cara que estava chorando não é o ex dela, é o ex-ex dela. Ela já tinha arranjado outro, já tinha terminado com esse outro, já estava com outro, né? E ele ainda estava chorando por causa dela. Há lutos mais demorados, há lutos menos demorados, mas com certeza o trabalho de luto, apesar de muito doloroso, é um trabalho de elaboração. Como eu disse, um trabalho no qual a gente vai trabalhar para se desligar, para evocar cada lembrança e desligar e se desligar de cada lembrança do objeto até o dia que a gente encontra esse objeto na rua e sequer se lembra, né, que esse objeto existiu. E lutar contra o luto, tá, é aquilo que o neurótico mais adora fazer. Tá? O neurótico adora lutar contra a morte das coisas, contra a morte dos objetos, com o intuito de justamente fazer as coisas se manterem exatamente do modo como elas sempre estiveram. Isso dá um conforto. Isso dá uma certa estabilidade, certo? Mas também tem aquele casal casado há 50 anos por causa da Unimed, por causa da conta conjunta do banco. Os dois não se amam, os dois se odeiam, os dois nem se falam mais. Tá? Mas eles estão simplesmente casados numa vida estável, chatinha, e nem numa primavera eterna, mas num inverno eterno, né? Nesse caso. Tá? É do conhecimento de vocês que o Freud tem 3 dualismos pulsionais. Dois dualismos pulsionais na obra dele, desculpa. O primeiro dualismo que ele traçou entre pulsões sexuais e pulsões de autoconservação. E um segundo dualismo, que é esse que eu queria falar, um dualismo a respeito das pulsões de vida e das pulsões de morte. O Freud fala que vida é sinônimo de Eros. Eros é o deus romano do amor. É de onde vem o termo erótico, né? E que corresponde ao Cupido da Grécia. Tá? O deus Eros é o deus responsável por construir coisas e mais coisas cada vez maiores, cada vez mais amplas. Tá? No domínio de Eros está o prazer sexual, no domínio de Eros estão os laços sociais, de amizade, de companheirismo, né? Os laços profissionais. Do lado de Eros está toda a nossa vida. Tudo aquilo que a gente construiu na forma de unidades cada vez maiores. E Thanatos, tá? O outro nome que ele dá para a pulsão de morte é o campo da agressividade. Lembrando que a agressividade não é necessariamente uma atitude violenta com relação a alguém. É simplesmente uma atitude agressiva. Tá? Há uma certa questão ética aí que a gente vai ver mais para o final, tá? Mas muitas vezes
a solução para muitos problemas que a gente vive está justamente na gente deixar a moralidade um pouco de lado e ser uma agressiva, e deixar solta um pouco da nossa agressividade com o intuito de destroçar aquilo que a gente finalmente quer esquecer. De modo que o dualismo entre pulsão de vida e pulsão de morte é exatamente esse conflito que há entre a construção de coisas e a destruição dessas mesmas coisas. De modo que tudo aquilo que a gente constrói, né, está sendo destruído. E ao mesmo tempo a gente não consegue destruir nada porque há coisas sendo construídas, né? A gente pode pegar como uma quarta cena, o Caetano Veloso tem uma música chamada Maria Bethânia, né? Onde ele fala: Everybody knows that the cities were built to be destroyed. Todo mundo sabe que as cidades foram construídas para serem destruídas. O Caetano estava no exílio e lá de repente ele implora para Maria Bethânia escrever uma carta para ele para dizer se as coisas estão bem no Brasil, né? Ele tinha visto tudo que ele construiu ser destruído, mas não estava morto, ele estava criando coisas cada vez mais novas, tá certo? É igual aquelas esculturas de dominó, né? Eu fiquei sabendo que tem Copa do Mundo de escultores de dominó, né? Tipo assim, você pega esse salão todo e aí fica uma equipe durante uma semana construindo uma escultura de dominóis no chão, né? Aí no dia da competição, na Copa do Mundo, uma pessoa dá um peteleco no primeiro dominó e um dominó vai fazendo o outro cair, mas conforme ele vai fazendo um outro cair, vão surgindo imagens lindas, né? No dominó, algumas vezes até animações surgem, né? E tem campeonatos mundiais sobre isso. E isso ilustra bem o mecanismo de egos e tânatos atuando, né? A gente constrói, a gente destrói, né? E só que, sem dúvida, a parte mais bela do trabalho, tá? Não em ver a gente durante uma semana, os escultores construindo os dominós, mas sim nos 10 minutos nos quais tudo é destruído. Enfim, Eros de um lado, Thanatos de outro, vida de um lado, morte do outro, os dois atuando juntos, porém em conflito. Tá? E a questão é: que destino a gente pode dar para essa agressividade que é nossa? Tá? Que, segundo Freud, é nossa. A gente vem ao mundo já com esses dois impulsos. Tá? Um impulso para construir e um impulso para destruir. Esse impulso para destruir, o Freud vai falar que, num primeiro momento, ele é usado para autodestruição. Tá? Ele fala que a gente tem um masoquismo originário, certo? Uma tendência mais básica possível para a gente se fazer sofrer. Tá? E é óbvio que nenhuma vida vai conseguir ser vida em meio a tamanho masoquismo. Então, o que é que eu sou obrigado a fazer diante disso? Eu sou obrigado a transpor a minha agressividade
para fora, para os objetos. Eu deixo de me autoagredir para agredir os outros. Só que também não dá. Não dá para a gente ficar andando pelo mundo agredindo todo mundo que a gente vê pela frente. Tá? Até que lá pelas tantas surge uma instância psíquica perigosa chamada supereu, tá? E que diante dessa impossibilidade da gente agredir aos outros, a gente passa a se auto-agredir. Mas agora é pelo resto da nossa vida. Essa agressividade a gente não pode matar ela. E a gente tem duas opções. Ou a gente se auto-agride, ou a gente agride o outro. Se agredir o outro, vai ser preso. Não pode. Né? Então, a nossa vida é eternamente ficar se auto-agredindo. E isso das formas mais disfarçadas possíveis. O Freud fala de um fenômeno chamado de reação terapêutica negativa, né? Um fenômeno que diz respeito a determinados pacientes, no qual o tratamento estava indo todo bem, todo legal, e lá pelas tantas o paciente piora. Né? Ou então sujeitos que estavam vivendo uma vida razoavelmente feliz, e lá pelas tantas eles acabam fazendo de tudo para perderem o trabalho, para perderem o relacionamento e coisas do tipo. E o Freud vem a identificar nesses sujeitos, que pode ser eu, pode ser qualquer um de vocês, tá? Uma tendência masoquista. Um certo prazer muito grande em sofrer e que faz com que a gente fique se sabotando o tempo todo. Certo? O que eu quero pensar com vocês? Não admirar a transitoriedade das coisas pode representar uma forma da gente continuar sofrendo. Tá? Essa autoagressão que a gente faz, esse masoquismo que a gente tem com nós mesmos, na impossibilidade de sermos agressivos com os outros, ele pode assumir as mais variadas facetas ao longo da vida. E uma dessas facetas mais proeminentes pode ser a recusa em deixar as coisas morrerem. Por quê? Porque manter uma coisa viva dentro da gente, manter um relacionamento idiota vivo dentro da gente, se recusar a vivenciar um luto, pode ser um modo da gente se agredir. E se agredir justamente nessa coisa nesse círculo vicioso entre uma autoagressão e uma heteroagressão. A gente pode estar acusando o objeto de todos os defeitos do mundo, a gente pode estar acusando o nosso ex-trabalho de todos os defeitos do mundo, nos colocando como aqueles plenos de razão, como os traídos, como os sacaneados. Tá? A gente se vendo como bom, vendo o outro como mal, tendo
uma satisfação imensa da gente se enxergar como bom e o objeto como mal, e sem perceber o quanto que isso faz mal para a gente. O quanto que o bonzinho fica se agredindo o tempo todo. E se agredindo justamente por uma recusa em esquecer de alguma coisa que já está morta há muito tempo. Tá? Em alguma medida, todos nós vivenciamos isso. Tá? Em alguma medida, a gente, até hoje, passa algumas horas do nosso dia xingando a pessoa que roubou o nosso hambúrguer no recreio do Pedro II. Tá? E xinga essa pessoa e odeia essa pessoa. E trama as maiores vinganças contra essa pessoa, no sentido de manter essa pessoa, esse algoz mal vivo, para a gente se ver como uma vítima inocente. A gente não consegue esquecer amores que fizeram mal a gente, pelo simples prazer da gente se ver como bom, mas sem perceber o quanto que a gente acaba se agredindo pelo simples prazer de fazer semblante de bonzinho. Ao invés da gente viver que nem a mulher da música dos Beatles, que já está no ex-novo, já está com 2 namoros lá para frente, a gente constrói uma música sempre com um acorde, tá? Diante da nossa recusa de esquecer os objetos e finalmente entrar num bordel. Tá? E simplesmente deixar a nossa auréola na lama para o próximo neuróticozinho chegar e se enfrentar com ela e ficar 30, 40 anos em análise. Tá? E simplesmente por não conseguir perceber que o grande amor da nossa vida talvez seja a soma de todos os nossos maiores amores da nossa vida. Tá? É uma questão clínica. É uma questão que, de um modo ou de outro, a gente faz análise há 30, 40 anos e toda sessão a gente está repetindo esses conflitos com diferentes objetos, de alguma forma. Tá? E por que encarar a transitoriedade das coisas pode ser vista como uma elaboração clínica, para concluir? Tá? Justamente porque faz a gente sair desse jogo de autoagressão e heteroagressão. A gente agredindo o outro que a gente quer manter vivo, só que agredindo o outro, a gente acaba se auto-agredindo porque a gente não consegue esquecer o objeto. A pergunta é: e se a gente parar de se agredir, parar de agredir o outro e agredir a lembrança desse outro? Tá? Não há dúvidas de que esse conceito de elaboração clínica é talvez o conceito mais difícil de ser entendido. Sobre ele, Freud só tem um parágrafo escrito, que é o último parágrafo do Recordar e Repetir Elaborar, e é
só está repetindo o que ele disse nos outros momentos do texto. Tá? De modo que eu sempre me fiz essa pergunta, o que é que eu estou fazendo em análise? Por que é que eu estou aqui? Como é que eu sei que eu estou melhorando? Né? Existem várias respostas possíveis para isso. Tá? Uma delas, a gente percebe que a gente está elaborando quando a gente vai esquecendo. Quando a gente vai esquecendo, a gente simplesmente para de se agredir agredindo o objeto. E usa toda essa nossa agressividade para destruir cada lembrancinha daquilo que faz a gente sofrer. É claro que a gente faz isso conscientemente, que não tem a gente não é voluntário para esquecer as coisas, mas é isso que vai acontecendo ao longo de cada processo analítico. Tá? A gente nunca pode esquecer, para mim é a passagem mais bonita da obra freudiana, de toda a obra freudiana, que é o pós-fácil que o Freud escreve para o caso do pequeno Hans. O pequeno Hans, uma criança, vivendo o seu complexo de Édipo, fulo da vida porque perdeu a mãe para o pai. E como se não bastasse ele não se conformar em ter perdido a mãe para o pai, ele também não consegue se conformar que perdeu o pai para a mãe. Tá? E como se não bastasse ele não se conformar que perdeu a mãe para o pai, que perdeu o pai para a mãe, ainda veio uma irmãzinha na história arruinar a vida dele. Tá? Uma irmãzinha que o pequeno Hans tinha fantasias dela se debruçar na janela e cair lá embaixo, dela quando toma banho ser engolida pelo ralo da banheira, né? Porque apesar do pequeno Hans não conseguir esquecer os objetos de amor, ele também não conseguiu esquecer o lugar privilegiado que ele mantinha em relação ao amor dos pais. O pequeno Hans ele não foi exatamente atendido, né? O Freud só viu o pequeno Hans uma vez, mas ele escrevia cartas para o pai do pequeno Hans, faz isso, faz aquilo outro, fato que foi um caso de solução razoavelmente feliz. Né? E o Freud termina o caso clínico com um pós-fácil, no qual ele escreve que 10 anos depois chega um jovem no consultório dele e fala assim: olha, eu acho que eu sou um pequeno Hans, mas eu não tenho certeza, tá? Eu acho, Freud, que eu sou o pequeno Hans porque eu tinha umas amiguinhas de infância com o nome das amiguinhas do pequeno Hans e eu ia passar as minhas férias no lugar que o pequeno Hans também ia passar as férias. Mas, Freud, do resto, eu não lembro nada. Né? E diante dessa fala do pequeno Hans, Freud, do resto, eu não me lembro de mais nada, o Freud conclui o seguinte: fazer análise é como se a gente fosse dormir com um problema, sonhasse, resolvesse esse problema no sonho e quando acordasse, esquecesse tanto que a gente sonhou, quanto que a gente estava com o problema. Tá? É sobre isso que eu queria falar com vocês. Tá? Eu acredito, tá, pelo que eu vejo na minha análise, pelo que eu vejo na clínica, eu acredito que poder vislumbrar a transitoriedade das coisas seja um caminho possível, seja um caminho viável, tá, para a gente ir seguindo a nossa vida de outras formas,
com outras coisas, com outros analistas até. Né? Enfim, é isso que eu queria falar com vocês. Tá? Deu certinho, 45 minutos. Só boa noite. Quem quiser perguntar e tiver no Zoom, pode escrever no chat que a gente vai fazer perguntas aqui. Quem começa? Ricardo, eu estou pensando aqui, queria que você falasse um pouco desse esquecimento, né? Você fala desse esquecimento aí no final de análise, né? Você abriu falando disso, que não há, final de análise, mas dessa elaboração, do esquecimento que tem origem nessa elaboração. E aí eu fiquei pensando nesse esquecimento desses pacientes que nos chegam, né, trazendo suas questões, análise, nas entrevistas iniciais, com muito desse esquecimento. Queria que você fizesse um paralelo entre esses dois esquecimentos. Bom, existem vários esquecimentos, né, na dinâmica subjetiva. Né? Existem pelo menos dois. Tá? Um esquecimento que, se for disso que você está falando, um esquecimento defensivo. Tá? E um esquecimento elaborativo, né? Lembrando que se defender também é elaborar, né? De alguma maneira, e elaborar também é se defender. Né? Mas, de qualquer modo, existe um esquecimento muito ligado ao recalque. Diante de algumas situações que me causam desprazer, que são avessas à moral, né? Eu acabo me defendendo, recalcando, né? Negando esse desejo e não exatamente esquecendo ele, mas tornando ele inconsciente, ou seja, passando a desconhecê-lo, mas que dá a sensação de que a gente esqueceu, quando na verdade a gente passa a desconhecer. Tá? E existe esse outro esquecimento que eu trouxe, né? Que é um esquecimento que também é uma defesa, claro, porque não dá para a gente parar de se defender, mas que possui pode ser um campo privilegiado para a gente entender o que é essa elaboração. Tá? Que é simplesmente quando, dentre esses vários exemplos que eu dei, a gente passa por alguém que maltratou a gente, alguém que fez muito mal para a gente, alguém que a gente passou noites e noites tramando vingança, com os maiores requintes sádicos possíveis e tramando essa vingança especial, progredindo também, né? E quando a gente de repente passa por essa pessoa e passa literalmente, né, por essa pessoa. É claro que esse tipo de esquecimento é uma defesa, tá? Mas é um trabalho. Eu não sei qual é o termo que a gente pode usar, tá? Mas é um trabalho que aponta também para uma ordem muito maior que não apenas defensiva. Tá? A gente simplesmente se esquece
e vai vivendo outra coisa. Né? É isso. Mas... uma questão que me faltou assim, no meu texto, que eu queria que você falasse um pouco, sobre essa antecipação que o grupo parece, assim, daquelas que estavam com ele, que não conseguiam ver beleza na primavera, ficar felizes com aquilo, porque já estavam no grupo do inverno. E a gente vê muitas pessoas assim, com esse tipo de sensação. Né? Não é nem você falou sobre a coisa de vivenciar o prazer da propriedade, dessa passagem, mas essas pessoas que ficam só no sofrimento, assim, que não conseguem nem passar. Bom, essa pessoa sou eu, é você, é o Hudson, somos todos nós, né? Porque a gente passa a maior parte da nossa vida, com toda certeza, lamentando o que já foi, sem conseguir ver beleza naquilo que ainda está por vir, ou no simples processo de mudança entre aquilo que se foi e aquilo que está por vir. O Freud, no texto, chama essas pessoas de pessimistas. Tá? São pessoas que passam realmente o tempo todo se lamentando, né? E muitas vezes se lamentou. O Renato Russo tem a música que ele fala do vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Né? A música se chama Índios, é a última frase da música. A gente, e isso me toca especialmente porque a gente muitas vezes, a gente sempre sente saudade. A saudade é um sentimento, a saudade não é um sentimento daquilo que a gente viu. A saudade é um sentimento daquilo que a gente não viu. Né? Porque assim, se a gente está sofrendo por ex, e se o ex é ex, é porque não estava legal. Né? Não estava bom. Mas aí a gente constrói uma fantasia sobre tudo que a gente não viu, né? E passa a reconstruir o passado de modo que o presente está uma merda, mas o meu passado é que era bom. Né? E sem conseguir viver, sem conseguir olhar para frente. Né? Sei lá, eu acho que isso tem muito a ver com a própria castração. Aquele momento que a gente percebe que isso a gente não pode, mas que todo o resto a gente pode. Né? E esse pessimista seria essa pessoa que, ao invés de ver beleza no todo o resto, fica comparando esse todo o resto com aquilo que ele não pode. E aí, esse todo o resto sempre vai estar em déficit com a fantasia dele. Né? O Freud, no projeto, na interpretação de sonhos, ele fala sobre a vivência de satisfação, sobre um momento em que um bebê completamente desamparado tem a fome saciada por ser alimentado, né, pela mãe. E o Freud fala que essa é o momento de máximo prazer que a gente experiencia na nossa vida e que a gente guarda uma memória desse prazer, mas é um prazer perdido. E quando a gente for se alimentar pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, a gente vai estar sempre pedindo essa segunda vez com essa terceira, com essa primeira, a terceira com a primeira, a quarta com a primeira, e é claro que nunca vai ser igual. Né? Só que qual é o grande barato da história? Essa primeira nunca existiu. Né? É uma saudade do que a gente nunca realmente viu. É quando a gente
fica meio descontente com a segunda, que a gente pensa assim, nossa, como a primeira foi maravilhosa, ou diante das decepções da terceira, pensa, nossa, como a primeira estava maravilhosa, né? Tipo, a gente está num casamento infeliz, e aí pensa, se eu tivesse casado com o meu ex, seria tudo maravilhoso. Não, não seria. É só porque o casamento atual está ruim que a gente vivencia um relacionamento passado perfeito. Mas se fosse perfeito, não seria ex, seria atual, né? Mas é um pouco disso. Somos nós, sujeitos de carne e osso, que passamos a vida inteira comparando aquilo que a gente tem com aquilo que a gente pensa que já teve. E está sempre pessimista, sempre pessimista, sempre pessimista, sempre pessimista com a vida. Mantendo uma lembrança, ao invés de destruir essa lembrança e poder ser feliz de outras formas, com outras coisas. Acho que eu respondi. Eu queria perguntar para você sobre a questão da morte, né? Se o luto que você está falando, né? Dessa questão da transitoriedade, também é válido para esse trabalho do luto em relação à perda efetiva de alguém caso da morte. Sim, sim, sim. É claro que aí a gente eu usei morte no sentido metafórico, né? A palestra inteira, mas sim, é válido, né? É claro que aí a questão é muito mais difícil, o trabalho de luto é muito mais complicado do que os exemplos que eu dei de perda de um trabalho, de perda de um amor, mas sim, quem já vivenciou um luto satisfatório, na medida do possível, em relação a alguém que já se foi, sabe o que é que eu estou falando, né? A gente supera, de fato supera e se transforma, né? Com a morte da pessoa que a gente amava tanto. O Ferenczi tem um conceito de introjeção, que é um dos conceitos mais bonitos da psicanálise, e que diz respeito a não uma identificação com o objeto, né? Mas que diz respeito a uma ressignificação dos valores que esse objeto tem. Por exemplo, a morte de uma mãe, né, pode fazer com que a gente, no final do trabalho de luto, reelabore tudo que a gente pensa a respeito de amor. A perda de um pai pode representar o final do luto, uma certa ressignificação de tudo que diz respeito à da segurança, da proteção, né? E aí a gente acaba se transformando, e quando a gente se transforma, não é que o objeto esteja dentro da gente, mas aquilo que o objeto ensinou para a gente continua dentro da gente, né? Tem muito dos objetos que a gente perde dentro da gente. E, sei lá, de repente essa pode ser uma outra forma de deixar o objeto morrer, só que não, né? E é um trabalho que a gente deixa o objeto morrer, não simplesmente pode deixar de sofrer, mas que fica alguma coisa dele lá dentro da gente, guiando mesmo a nossa vida, né? Sei lá, um exemplo clínico, mas de um ponto de vista negativo, o Homem dos Ratos, do Freud, né? Quando ele ouve os transferentes falando sobre o castigo, ele pensa assim, tomara que esse castigo seja aplicado ao meu pai. Mas só que o pai dele já estava morto há 10 anos.
mas estava vivo dentro dele, estava funcionando como um norte dentro dele, era uma referência para ele viver. A gente pode considerar que no texto da transitoriedade traz também essa ideia de que você pode guardar da primavera o cheiro, as cores, a beleza, né? Que você falou muito do esquecimento, né? Mas eu também estava pensando no trabalho do Luto também, dessa coisa também de lembrar da primavera original, né? Também de guardar essas boas lembranças. Eu sou uma pessoa que eu sofro de limite, né? E todo mundo que sofre de limite odeia inverno, não acha inverno chique, não acha, assim, tem gente que não consegue achar inverno chique, né? E, sei lá, quando chega setembro, assim, me vem cheiros, sabe? Me vem uma sensação, me vem um calorzinho, me vem de coisas que eu guardei, né? Mas tipo assim, eu passo o verão com esses cheiros do outono, da primavera. Olha, eu falho, o verão também, porque o verão também não sabe, né? Mas eu passo, sobretudo, o inverno com esses cheiros guardados. São necessários, né? É uma forma de você manter vivo alguma coisa que me faça me esquecer da minha limite. Né? Essa questão do luto, de como lidar com a transitoriedade das coisas da vida, eu consigo perceber bastante do ponto de vista assim, do neurótico. Mas aí eu queria saber se tem alguma diferença na experiência do luto e da transitoriedade com as pessoas de outras estruturas clínicas. Em especial os perversos, né? Não fazem muita ligação. Então, eu queria saber se você pode falar um pouco sobre isso. Tem diferença? Se não, está ruim? Esse é um texto sobre neuróticos, né? Como quase toda a obra do Freud. Né? Claro que, quanto a perversos, eu não sei. Tá? Quanto por exemplo, deprimidos, né? Pessoas com uma depressão muito grave. Depressão não é uma estrutura clínica, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, esse quadro de depressão, na qual o superior está lá o tempo todo falando: eu sou um merda, eu sou culpado por tudo, né? Eu acho que talvez funcione, tá? É claro que partindo do pressuposto de que nós neuróticos temos uma maior facilidade em lidar com isso, tá? Mas eu consigo pensar em casos de depressão grave em relação a isso, tá? Sim, sim. Sim, conheço alguns casos que passaram por situações que traumatizantes ou de perda, que fizeram essas pessoas entrarem, assim, num diagnóstico psiquiátrico de depressão moderada e de depressão grave, né? E com mais dificuldade, tá, que nós neuróticos elaboraram bem a situação em alguns relatos clínicos interessantes que eu vou falar aqui. Mas sim, mas sempre começando de forma muito pontual, sabe? E dessa forma muito pontual, partindo-se para uma elaboração maior,
né? Tipo, enquanto, sei lá, um neurótico já estava no 10º namorado, né? Eles ainda estavam num processo elaborativo, sim, né? De esquecimento, sim. Tá? Agora, em relação à perversão, não consigo formular uma resposta. Professor, em relação a essa questão da eu assisti uma palestra falando sobre, acho que foi a Cristian Blanca falando sobre os 4 tempos da arte, falando sobre a questão da travessia na arte. E assim, eu fico vivendo, pensando, né, na questão prática, sou uma principiante, né? Imaginando as pessoas, nesse momento, assisto também uma do Elton Babaco, que fala, e falando justamente sobre isso, às vezes você está nesse terceiro tempo e acha, agora eu estou ótimo, já esqueci, já superei, já atravessei. E aí, na hora que está próximo de dar o mesmo salto, né, dessa realmente edificação, ele sai da análise. Né? Aí eu fico pensando nesse paralelo, né, pensando nesse momento de, talvez, de autossabotagem, né, de a pessoa não dar conta, né, desse avanço, talvez, né, sua qualidade, como você, eu vejo você muito como exemplo, sabe, nesse sentido. Eu fico imaginando, gente, quem tem 4 vezes, será que eu conheço alguém que passou por esses 4 vezes mais? E às vezes eu vejo você como exemplo, porque eu vejo você assim, nesse de esquecer, né, como as pessoas guardam esses sentimentos, como lembram, né, reelaborando ou não elaborando, né, suas histórias, eu vejo você com uma serenidade de conseguir ver as coisas, não sei quantos anos você fez análise, mas assim, conseguir falar e ouvir e receber as críticas, e não que você segue. É como se você tivesse já deixado muito tempo, né, a sua lá, e foi, eu acho isso fascinante. E eu não vejo isso como facilidade. Então, assim, a minha experiência é uma questão, né, ou seja, só uma admiração. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né, sobre essa possibilidade, né, desse momento. Eu vejo você que desde esse Gonçalo, né? Olha só, né, comparando você um com o outro. Não vou mostrar o peito aqui. Mostra, mas a intensidade, né, de conseguir ser serenamente penseira. E ela enlouquecidamente quem ela era. E eu acho isso fascinante, né? E em tempos tão hipócritas, né? Tão, me perdoe o exagero, talvez, se conseguir, né, que as pessoas possam ser quem elas são. Né? Então é assim. Então compartilho. Bom, é claro que te ouvindo tem muita coisa, provavelmente uma idealização sua. Né? Você não me vê acordando. Né? Não sou nada sereno, acordando. Né? Giovana, eu sou sereno. A Giovana me conhece. Eu não sou uma pessoa serena. Tá? Não, mas assim, eu sou uma pessoa serena. Não, eu sou uma pessoa serena, mas eu tenho grandes momentos de serenidade. Agora, tem uma coisa que eu nunca entendi muito bem isso, tá? Foi a partir do momento que as pessoas começaram a me ver dando aula, todo mundo fala de uma serenidade surreal minha, mas eu acho que eu sou bom ator, porque muitas vezes eu estou tremendo por dentro e todo mundo, nossa, mas como você é sereno. Mas de qualquer modo, eu acho que eu sou mais sereno que a média, né? Sou mais sereno que a média. Comecei a fazer análise com 9 anos de idade, quando tenho 45, tá? Quando eu vomitava dormindo, eu era uma criança que vomitava dormindo, e aí os meus pais me colocaram em análise. Esse sintoma foi curado em uma sessão, mas eu estou em análise até hoje. Então, eu com 9 anos aprendi que sintoma é sintoma e todo o resto é todo o resto.
mentira, eu não aprendi isso com 9 anos. Mas, assim, eu me lembro que nessa época a minha professora perguntou o que cada um da sala queria ser quando crescesse, e eu respondi psicólogo e astronauta, né? Aí tornei psicanalista. Mas, e continuo em análise até hoje, tá? Já estou na 4ª analista diferente. Eu fiquei 2 anos com uma, 55 anos com outra, 10 anos com outro, e agora estou há 10 anos com essa última. Acho que mais de 10 anos até. Mas teve uma que eu fiquei assim, quase a vida toda com ela. E não termina, não. Não termina, não. Tá? Mas chega uma hora que você chega uma hora que você vai gastar seu dinheiro com outras coisas, sabe? Chega uma hora que você também volta para a análise. Mas sei lá, eu acho que, e por exemplo, assim, essa pessoa, que eu não sei o que são esses 4 tempos não, tá? Eu não vi esse vídeo, mas uma pessoa que saiu da análise ao fim desse 4º tempo, ele não necessariamente parou de fazer análise, ele parou de ir a um analista. Tá? Mas ele pode continuar fazendo análise, voltar para outro analista daqui a pouco, fazer análise lendo um livro, né? Porque muitas vezes, assim, quando a gente já tem um percurso legal de análise, a gente faz análise lendo Freud, a gente faz análise dando aula, né? E todas as aulas que eu dou têm a ver com a minha análise, tem os temas que eu pesquiso. Eu estou acabando de escrever um texto lindo sobre ressentimento, que vai sair numa coletânea de 100 anos do Eu e Isso, né? Ainda esse ano. Eu vou falar de super-eu cruel, de elaboração pelo viés do esquecimento. E são todas questões que eu estou me fazendo. Assim, a gente não para de fazer análise. A gente pode até parar de frequentar um analista, mas a gente valoriza muito isso. A gente podia ir para informática, ir para engenharia, mas a gente não foi. Né? A gente gosta dessas coisas de ficar, esse movimento subjetivo, da gente ficar olhando para dentro de nós mesmos, e é um trabalho interminável. Tá? Mas eu não sou calminho. Ricardo da Lúcia está perguntando, né? Professor, boa noite. A dificuldade em elaborar a transitoriedade pode ter a ver com a ferida narcísica? Tem, Lúcia. Sim, Lúcia, boa noite. E esse é um outro ponto, mas eu acho que daria também uma palestra inteira. Tá? A maior dificuldade, a maior resistência à análise se chama eu. Tá? Isso é Lacan, seminário 2, quando ele vai montar aquele esquema L, né? E o eixo do eu se inflama de uma forma tal que tampona qualquer manifestação inconsciente. Sim, a maior dificuldade, a maior resistência à análise se chama narcisismo. O narciso é justamente aquele que não sabe fazer o seu inconsciente falar, que não quer fazer o inconsciente ser escutado e que quer se manter do mesmo modo, como sempre, e manter os objetos. Eu lembro, tem uma imagem que ilustra muito bem o narcisismo. Um dia também, em Copacabana, né, eu vi era aquele verão do pau de selfie, tá? Que todo mundo andava com pau de selfie para tudo quanto é canto.
E eu estava em Copacabana e tinha duas turistas do Nordeste tirando umas 50 fotos por segundo delas com um pau de selfie e a paisagem de Copacabana atrás. Mas elas faziam muito biquinho, faziam muita pose, né? E enquanto elas tiravam essas fotos, apareceram em Copacabana 2 arco-íris. E elas não viam. Porque elas estavam o tempo todo se olhando num espelho. Isso também é uma metáfora que a gente pode entender. Né? A gente se olhando muito para si, acaba esquecendo de olhar toda a beleza que existe. Tipo, esse amigo do Freud, ele ficou puto da vida porque o mundo não era como ele queria. Né? É o cúmulo do narcisismo, você achar que não deve ter inverno. Não é? Tipo assim, eu não quero ter inverno e acabou, e fez-se a luz. É muita prepotência, é um narcisismo idiota. Né? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. É para evitar feridas narcísicas que a gente não consegue olhar a transitoriedade das coisas. Mas assim, é uma resposta que eu poderia ficar aqui 1 hora respondendo de tanto tema que pode aparecer. Tá, Luiz? A Bélia e Leila também. Eu queria contar a história do luto. Eu tinha pensado justamente nessa história da vida narcísica, dentro do lutamento, que foi o que eu acho que eu não consigo ter um livro. A gente viu a transitoriedade umas 2 ou 3 vezes. Eu sempre tinha lido ele em relação à morte em si, né? Ou a pequenas mortes, né? No caso da transitoriedade do relacionamento, a morte, E eu sempre pensei nesse texto, pensando nessa morte do melancolia, dessa identificação do eu com aquilo que ele pede, que ele objeta nesse tempo para poder fazer essa identificação. Só que aí você trouxe um outro enlutamento que seria em relação ao objeto, seria essa figura narcísica, né? Porque quando você está lidando com a morte em si, ou pequenas mortes, você está lidando com uma coisa que acabou, não tem solução, acabou. E quando você está lidando com essas coisas, e esse lutamento que o paciente traz o tempo todo, do relacionamento que acaba e fica preso, esse lutamento não está muito ligado ao objeto, mas a essa vida narcísica. O que eu fiz? Onde que eu errei? Porque na morte em si, não tem isso. No caso do poeta, né? Eu tinha entendido até então que esse passo atrás para dizer que por que não é sempre primavera, é o medo de se perder, de se identificar e perder. Então ele nem não vê a beleza disso. É diferente desse luto que você está falando da ferida narcísica. Aonde esses 2 julgamentos se tocam para poder entender esse texto de outro jeito? Explica um pouquinho melhor, que eu não entendi. Tá. Explicar para você que tinha entendido esse texto do julgamento do luto e melancolia, né? Do eu se perder ali com a identificação dele, isso vai de tempo. Peraí, da melancolia, no caso. No texto do luto. No texto do luto e melancolia. O Freud fala muito sobre isso, né? Desse tempo de fazer o luto, que é você se desidentificar com o objeto. No caso do luto. No caso da melancolia é diferente. O melancolia, porque o texto da melancolia, quando Freud fala isso. Mas ele está se referindo a um caso neurótico. Exatamente. O luto, porque até então, na minha cabeça, era o luto da transitoriedade. Só que aí você me trouxe esse outro lutamento que tem a ver mais com essa vida física, entendeu? Que abre o caminho para o neurótico mesmo, de onde que eu errei, de que eu podia ter feito, de que não funcionou, que é um lutamento muito diferente daquele outro.
a pergunta é aonde se tocam esses grupos, como se tocam? São feitos Eu acho que é a mesma coisa. Tá? Eu acho que não são dois exemplos diferentes. Eu acho que a gente está falando da mesma coisa. Tá? Essa ferida narcísica não equivale a uma perda do eu. Tá? Quando eu falei ferida narcísica, eu não estava falando, fazendo referência a uma perda do eu, mas a uma ferida no eu por ter perdido uma certa onipotência de achar que as coisas seriam para sempre. Né? Todo o processo de luto, no caso das neuroses, envolve uma ferida narcísica, mas não necessariamente uma perda do eu, como se observa em casos de melancolia. Né? É uma ferida narcísica no sentido da gente ficar angustiado tanto porque perdeu, quanto por ficar tentando manter o objeto vivo dentro da gente. Uma ferida narcísica por finalmente saber que o mundo não é conforme estava no script, conforme a gente planejava e como é que deveria ser na nossa fantasia. Né? É basicamente a essa ferida narcísica que eu estava me referindo. É isso? Você queria perguntar? Eu acho que eu conto esse bloco. Eles se tocam. Eu acho que nunca deixam de se tocar, não. Tá? Estamos bem. Tá? Não, eu queria agradecer a palestra, pela presença. É bom ver as caras de vocês. Vocês são muito diferentes ao vivo do que mais bonitos, claro. Vocês com a câmera na cara de não tem como ser bonito. Fica com uma testa, assim. A testa de vocês é igual, tá? Mas só a testa, eu só vi a testa, assim. Tá? É um prazer estar aqui, eu adoro, né? Esse corre. Eu acho que já tem 10. Quantos anos eu frequento aqui? 8 anos já, né? É muito tempo, sempre bons encontros. Né?